Oi, gente, tudo bem? Eu senti muita vontade de gravar esse vídeo. Inclusive, estou um pouco ansiosa porque tem muito tempo que eu não gravo vídeo conversando aqui com vocês. Para quem nunca assistiu o vídeo meu, tem vídeo bem para trás. Eu vou ver se eu deixo algum linkado aqui no box de informações, falando sobre depressão, sobre borderline. Então, tem muito tempo que eu não falo sobre isso, mas até hoje eu recebo mensagens dizendo que aquele vídeo ajudou as pessoas. Então, eu senti uma vontade muito grande de contar pra vocês como que eu tô hoje, o que que eu tô vivendo, o que que eu tô descobrindo. E eu vivi uma experiência muito maravilhosa. Eu quis muito contar pra vocês. Inclusive, tô até um pouco ansiosa. Eu escrevi 5 páginas. Enquanto eu não escrevi isso, eu não sosseguei. E eu escrevi 5 páginas. Eu vou tentar falar o máximo para vocês do que eu vivi, porque assim não tem palavras para descrever. Mas a gente tenta, tá? Então eu vou tentar dizer para vocês o que que eu vivi nessa última semana. Hoje é sexta, foi no sábado passado e desde então assim minha vida mudou completamente. Eu não sou mais a mesma pessoa. E eu tô muito grata, muito feliz. Às vezes eu vou me emocionar nesse vídeo, porque eu não consigo falar sobre isso sem me emocionar, porque é muito bonito. E eu gostaria que todas as pessoas pudessem sentir isso que eu tô sentindo no momento. Mas eu sei que cada um tem o seu momento, o seu caminho, né? Então, se você sentir vontade de continuar esse vídeo, vai até o final. E eu tenho uma mensagem pra você no final. E tá sendo muito importante pra mim fazer esse vídeo hoje. Eu espero que eu consiga falar tudo que eu preciso falar. E se eu não conseguir falar, eu vou voltar e vou editar e vou falar de novo. Vou colocar no vídeo, porque eu sinto que eu preciso falar isso, sabe? E faz muito parte do meu propósito de vida. Eu vou falar pra vocês sobre isso. E se ficar muito grande, não tem problema. Eu não gosto de fazer vídeo grande. Mas eu sinto que eu preciso falar o máximo, assim, em relação a isso. E se precisar, eu faço parte 2, tá? Pra não cansar muito vocês. Mas vamos lá. Eu vou só contextualizar pra quem não conhece nada da minha vida, pra quem tem muito tempo que eu não gravo vídeo, né? Principalmente sobre esse assunto, então vou contextualizar pra vocês. Eu sou psicóloga. Hoje eu trabalho como psicóloga, na época que eu fiz o vídeo eu não trabalhava, eu acho, como psicóloga. Eu fiz a faculdade, mas eu tive muita resistência para trabalhar como psicóloga, porque eu sofria de depressão desde a adolescência. Eu fui diagnosticada com borderline, mas eu ainda questiono um pouco esse diagnóstico. Como TDAH, eu fui diagnosticada com pequena ainda, eu acho que com na época da escola, assim, mas bem novinha mesmo. Fiz os testes lá, os exames, e realmente deu TDAH. E, inclusive, o sintoma de borderline é um pouco parecido com o de TDAH. Então, pode ocorrer essa dúvida, assim, se é uma coisa ou é outra. E aí eu venho lutando com a depressão há muitos anos, né? Muitas pessoas me perguntam assim, o que você fez pra sarar da depressão? Foi um monte de coisa, gente. Eu contei aqui, como eu falei, vou deixar o vídeo linkado aqui, contando como que foi a minha principal crise de depressão. Que eu não levantava da cama, não escovava o dente, eu não comia, eu só chorava, pensava em morrer o tempo todo, ia dormir pedindo pra não acordar. Então foi uma fase muito difícil na minha vida, que eu só conseguia enxergar sombra. Eu não conseguia enxergar nem um pontinho de luz dentro de mim, só sombra. Então, foi mais ou menos em 2000 e... Ontem eu tava pensando sobre isso, eu acho que foi 2016, se eu não me engano, essa crise. E chegou num ponto que eu tinha que tomar vários remédios, eu tinha que fazer terapia 2 vezes por semana. Era uma coisa assim absurda, era muito doloroso, uma dor muito absurda, que eu não gosto nem de lembrar. E demorou para conseguir sair daquilo, mas foi através de terapia. Eu fiz constelação familiar, fiz tantas coisas, fiz Theta Healing. Eu ia tentando tudo que se mostrava para mim, assim, tudo que aparecia eu tentava. E aí as coisas foram meio que voltando ao normal, mas não como era antes. Eu nunca consegui voltar àquele estado de alegria que eu tinha quando eu era mais nova, assim. Minha mãe até conta que na minha primeira infância ali eu era uma criança muito feliz, e de repente eu virei essa chave assim, virei uma criança depressiva. Na infância já tinha sintomas de depressão. E, enfim, eu não me lembro muito dessa fase assim. Eu era a pessoa que fazia piada, ria, mas no fundo eu tava sempre triste. Então, eu não consegui retornar essa pessoa assim mais leve, sempre
enxergando muitos defeitos, me cobrando muito. E aí eu tive a minha filha. Quando eu engravidei da minha filha, eu achava que era o que eu queria. Mas quando eu soube que eu estava grávida, foi um choque. Eu entrei em depressão, precisei ser tratada novamente. Precisei voltar a fazer uso de antidepressivo, acompanhamento psicológico. E graças a isso, deu tudo certo. Mas eu posso dizer para vocês que nos primeiros dias foi muito difícil. Meu principal medo era, eu não vou dar conta porque eu não dou conta nem de mim. Às vezes eu não tenho vontade nem de levantar da cama. Como é que eu vou cuidar de um neném? Que depende 100% de mim. Então foi difícil. Mas deu tudo certo. O puerpério foi difícil também. Tive quedas hormonais, tinha dias que quando ia anoitecendo, eu começava a chorar, sabe? Porque privação do sono, cansaço. Então, a minha filha, ela chorava muito. Ela tinha crises de choro, assim, desesperadoras, que a gente não sabia o que fazer. Mas eu sou muito grata a tudo isso. Me ensinou muito também sobre a vida. E me fez ver sobre o maior amor do mundo, que é o amor de uma mãe ou um pai por um filho, sabe? É um amor absurdo, que eu passaria quantas vezes fosse preciso por tudo isso novamente. E foi incrível, mas foi muito difícil também. E aí, antes de ter a minha filha, eu senti um chamado para consagrar a ayahuasca. Porém, eu pesquisei muito, porque eu sou assim sobre tudo, né? É sobre falo que é o hiperfoco do TDAH. Quando eu boto uma ideia na cabeça, eu começo a pesquisar tudo, converso com as pessoas que já fizeram, e eu quero saber tudo sobre aquilo, eu fico imersa naquele mundo ali. E aí, eu me interessei pela ayahuasca, mas eu não sentia confiança de nenhum lugar. Todos os lugares que eu pesquisava próximo a mim, eu não sentia confiança. Eu tinha muito medo do que eu ia ver, porque se acordada, consciente ali, eu já conseguia ver muita sombra em mim. Eu falava, gente, se eu tomar um negócio desse, eu só vou ver sombra, acho que eu vou direto pro umbral, né? E aí, eu não tive coragem, eu acho que foi certo. Eu me ouvi, sabe? Eu falei, não é o momento, eu quero, mas não é o momento. E foi muito bom não ter ido, sabe? Porque eu acho que talvez eu tivesse tido uma experiência traumática e nunca mais quisesse saber disso. Então, depois que eu tive a minha filha, muito menos eu pensei nisso, não pensei mais nisso. Tirei totalmente essa ideia da minha cabeça. E essa vontade não existia mais em mim. Parece que estava adormecida lá dentro. E agora que ela fez 5 anos, essa vontade, esse ano, voltou essa vontade muito intensa. Eu falava, gente, será que chegou a minha hora? Será que chegou esse momento? E comecei a pesquisar novamente, comecei a ouvir depoimentos, assisti inúmeros aqui no YouTube, depoimentos que me tocaram muito profundamente, e eu não conseguia tirar essa ideia da minha cabeça, sabe? A vontade de ir era muito grande, mas eu também não conhecia nenhum lugar que eu me sentisse confiante. Eu sentisse confiança em ir, sabe? Segurança. Então, por acaso eu vi uma propaganda no Instagram, apareceu pra mim, do Flor de Dandara. Se vocês quiserem, vocês podem seguir aí, eu vou colocar o Instagram deles aqui embaixo. E, não sei, eu senti uma coisa diferente, sabe? Quando eu vi o vídeo, eles fizeram, acho que um Reels, e eu senti uma energia, assim, maravilhosa, muito forte. E eu falei, nossa, eu quero muito estar nesse lugar. E o nosso ego, sempre que a gente dá um passo para essa cura, para essa consciência mesmo, essa busca pelo autoconhecimento e tal, ele puxa o freio de mão, né? Então, no mesmo momento, falou, não, você não pode confiar num lugar assim, não sei, me veio um medo, não vai dar certo, enfim. E aí, eu ouvia de muitas pessoas que podia enlouquecer, que podia morrer, então eu comecei a ficar com medo. Mas eu falei assim, eu vou com medo mesmo. Eu vou ver, eu vou deixar fluir, sabe? Eu vou deixar fluir, literalmente. Então, eu conversei com o dirigente do lugar, com o dono do lugar, e falei, vou sentir isso, vou sentir como é que vai ser esse processo. Se for pra eu ir, vai tudo dar certo de alguma forma. E foi exatamente o que aconteceu. Eu ia no dia 17 de março. E aí, por acaso, eu acabei indo no dia 21 e foi perfeito. Não que no dia 17 não fosse legal, mas eu tava tão determinada aí que eu decidi ir sozinha. Eu não contei pra ninguém. Na última hora eu contei pra minha mãe e falei, mãe, eu vou. E eu tinha muito medo, assim, da minha mãe recriminar, ser contra, enfim. Eu falei, eu vou, independente de como for, eu vou pegar um ônibus e vou sozinha.
uma cidade que é um pouco distante. Não é tão distante, mas é um pouquinho distante daqui. Acho que dá uns 40 minutos. Só que assim, é bem... Como é que eu posso dizer? Não é perto do centro da cidade. Bem, um pouco afastado. Então, não daria muito certo eu ir de ônibus. Mas, eu tava conseguindo carona e tal. E por última hora... na última hora eu não consegui. Acho que alguém para ficar com a minha filha. Eu falei, então eu vou deixar pro dia 21, que era o dia que ia dar certo. E aí... Que acabou dando certo, na verdade. E aí eu contei pra minha mãe falou, sério, de onde você tirou essa ideia? Porque eu também tô com essa vontade, mas eu também não sentia confiança no lugar, meio que não sentia que era o momento. E ela falou, mas eu ia tomar com outro terapeuta, porque tem um terapeuta aqui que também faz essa consagração, né? E aí eu falei assim, eu decidi que eu vou, independente de ter alguém pra ir comigo ou não, eu vou. E ela falou, então eu vou com você. Aí eu falei, nossa, então as coisas estão fluindo, né? Tanto que a gente foi no carro dela e tal, deu tudo certo, demos carona para outras pessoas, conhecemos pessoas maravilhosas, foi incrível. E aconteceu da forma que tinha que acontecer. Essa consagração foi à noite, e agora a casa não faz mais consagração à noite, por um tempo, não sei se vai ser para sempre. Agora as consagrações vão ser de dia, a próxima que eu vou vai ser de dia. E vou contar mais ou menos pra vocês. Aí decidimos ir e tal, deu tudo certo, combinamos com outras pessoas. As pessoas que iam da minha cidade, a gente se reuniu na rodoviária e fomos juntos. Quando começou a ficar próximo do dia a dia, começou a me dar ansiedade, medo, sabe? E eu conversei muito com o dirigente de lá, você faz uma anamnese, ele te pergunta muitas coisas. E eu fiquei meio receosa por causa do diagnóstico de borderline. Apesar de não ser um diagnóstico fechado exatamente, existia suspeita. Então, eu fiquei com medo. Mas eu não estava tomando remédio no momento. Não estou tomando remédio. Então, eu fui bem confiante, assim, bem segura, sabe? E aí, cheguei lá. O ambiente é uma delícia. Tava chovendo, então tinha barro. Mas eu vou falar pra vocês mais pra frente. Barro, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, a situação vai atrapalhar. E, na verdade, ela te traz lições. Vou falar pra vocês. E aí chegamos lá, conversamos, nos acomodamos, ele explicou como que era e começamos com a consagração do rapé. Eu tinha um pouco de medo do rapé, confesso que eu fiquei com bastante medo, porque não sei porquê exatamente. Tanto que eu cheguei lá falando que eu não ia consagrar o rapé. E na hora eu consagrei. E o que eu senti no primeiro momento foi um relaxamento, né? Ele sopra acho que é a casca da árvore. Não sei explicar direito pra vocês, tá, gente? Aqui não vai ter termos técnicos, porque eu assisti vários vídeos, estudei, mas eu não gravo na minha cabeça. Enfim, aí eu senti esse relaxamento, senti o corpo todo relaxado e tal. E aí eles te preparam pra consagração da ayahuasca. O que é a ayahuasca? É uma bebida, ela tem um gosto de terra com algo fermentado, e ela é feita do cipó, parece que são 2 plantas, eu não vou saber dizer pra vocês qual. Eu vou ver se eu escrevo aqui na tela. E eu sei que ela tem acho que é uma molécula, né? Que é a DMT, que é a molécula que a gente tem quando ela é liberada pelo nosso organismo quando a gente tá morrendo. Ou quando a gente tem uma sensação de quase morte. Pode ser que eu esteja falando besteira aqui, gente, mas é mais ou menos isso, tá? Eu aconselho, vou ver se eu deixo algum vídeo explicando direitinho como que é e tal, que aí vai ser melhor. Mas o meu intuito aqui não é dizer o que é a ayahuasca, e sim o que eu senti tomando ela, consagrando ela, né? E aí, eu tinha muito medo dessa sensação de quase morte, mas eu já estava numa fase da minha vida que era o tudo ou nada. Eu falei, do jeito que eu sou hoje, eu tenho minha filha, eu sou feliz nesse sentido, eu sou realizada por ela, mas nas outras áreas da minha vida, eu ainda sinto muitos bloqueios. Então, eu senti assim, é agora ou nunca. Você precisa olhar pra isso e não tem mais pra onde fugir, sabe? E aí, eu resolvi me dar de presente de 36 anos, porque em maio eu faço 36 e eu achei muito simbólico, achei que era o momento certo, sabe? De fazer isso por mim. E eu digo pra vocês, tem que ter coragem, tá? Tem que ter coragem pra olhar para suas sombras. Meu maior medo era esse, ver as minhas sombras, né? E também eu tinha muito medo de perder a consciência. E o dirigente tirou todas essas dúvidas comigo, ele explicou que você não perde a consciência, e realmente eu tive a certeza disso.
Tinha momentos que eu não queria olhar para algumas coisas. É como se fosse um monte de caixinhas, sua cabeça fosse um monte de caixinhas. E aí você abre uma gaveta. Um monte de caixinhas não, gente. É como se a sua cabeça fosse uma caixinha cheia de gavetas. Então tinha áreas que eu falava assim, a voz falava assim, você quer olhar para tal coisa? Aí eu falava, não, para isso eu não me sinto pronta para olhar. Então eu não perdi a consciência em momento nenhum, né? Então isso me deixa muito segura e eu posso dizer para vocês, não vi ninguém perdendo a consciência, tá? Todo mundo super consciente. É aquela coisa, quando você fecha o olho, você vê um mundo totalmente diferente. E quando você abre o olho, você volta ao normal. Você fica um pouco letárgico assim, mas logo volta ao normal. Então eu vou começar a ler aqui para vocês. Depois da consagração, primeiro copo, como que foi bem pouquinho, tá, a dose, e eu não senti muita coisa. Eu deitei, eu levei cobertor, você tem que levar colchonete, cobertor, né, levei, e tava bem frio, aí eu deitei, e aí eu comecei a ver meu pai, e aí, só que era tão sutil que eu falava assim, eu acho que isso é coisa da minha cabeça, e eu sou muito assim, gente. Eu sou muito assim, inclusive aprendi uma grande lição nesse dia. Porque eu preciso ver para crer, eu preciso sentir muito, eu preciso de muita intensidade para acreditar naquilo. Muita gente fala assim, você é São Tomé, você precisa ver para crer. E a gente sabe que o mundo é muito além daquilo que a gente pode ver, né? Então, como eu tomei pouquinho, eu não consegui ver muita coisa. Eu via, mas eu achava que era coisa da minha cabeça, no sentido assim, eu via eu conversando com meu pai e achava que era coisa da minha cabeça. Aí ele perguntou quem que queria, que não estava sentindo muita coisa, que ainda não estava na força e queria tomar a dose de reforço. Eu falei, eu vou tomar, porque eu vim aqui disposta a olhar para o que eu precisasse olhar, então eu vou. Só que eu sou muito exagerada, sabe? Bem exagerada. Então eu tomei essa segunda dose e tomei uma terceira dose. E depois, conversando lá com o dirigente, ele ainda falou, não é uma dose grande, é bem pouca, principalmente para quem está começando. Mas para mim foi muito intenso. Eu acredito que por eu ser assim, de exagerar na minha vida, eu exagero nos sentimentos, exagero nos pensamentos, e vocês vão entender tudo isso. Enfim, aí eu tomei a segunda dose, aí sim eu comecei a sentir as coisas. Vou começar a ler aqui para vocês. Né? Eu escrevi que me deu muita ansiedade, mas eu acabei falando com as minhas palavras mesmo. Eu decidi tomar a dose de reforço e após ela eu comecei a sentir luzes, ponto de luzes, saindo da grama. Eu comecei a ter vontade de acariciar a grama. Quando eu acariciei a grama, tudo de olho fechado, tá? Eu sentia uma energia maravilhosa saindo da grama. Era pontinhos de luz assim que passavam da grama para as minhas mãos e eu completando o meu corpo. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Assim, a natureza literalmente energizando a gente. Ela descarrega, ela recarrega. Então, é maravilhoso. E foi incrível ver isso. E aí, os meus sentidos começaram a ficar aguçados. Me mostraram como que funciona a vida na perspectiva do meu pai. Eu comecei a olhar para o meu pai, porque eu sabia que tinha muita coisa para trabalhar entre eu e ele. Eu tinha muita mágoa dele. E aí eles começaram a me mostrar a vida desde que ele, assim, o contexto que ele vivia. Que ele vive até hoje, mas assim, da onde ele veio? Como foi a criação dele? O universo que ele estava inserido é totalmente diferente do meu. Então, ele veio de uma família com muito pouco recurso. E então, assim, gente, é difícil explicar, tá? Mas é porque eu já tinha esse entendimento que cada um dá o que tem, mas eu consegui ver quase de forma palpável que ele realmente deu tudo que ele tinha e talvez até um pouco mais, sabe? Ele me ama do jeito dele, que eu achava, nunca me senti amada. Eu, quando era pequena, tinha crises de ciúmes do meu pai, que meu pai não podia brincar com nenhuma criança, que eu achava que ele não me amava, que ele queria ter outra filha. Olha a nossa cabeça, o nosso ego que faz com a gente, né? E aí eu não me sentia amada pelo meu pai. E aí a força falava, você é amada do jeito dele. Ele consegue te dar esse amor até aqui. Não adianta você querer que seja do jeito que você acha que é amor. E eu consegui entender que eu sou uma criança mimada. Todos nós somos uma criança mimada. Eu queria as coisas da forma que eu achava que tinha que ser. Eu achava que meu pai tinha que me dar as coisas
não só materiais, mas amor, expressar o amor, falar que me amava, que eu era uma filha maravilhosa, enfim, não dá pra explicar assim com palavras, mas eu tinha uma carência absurda, e eu não me sentia amada de forma alguma pelo meu pai, e eu consegui me sentir amada, foi incrível, foi muito incrível, foi emocionante, e eu consigo olhar hoje pro meu pai de forma totalmente diferente. Eu não tenho mais essa cobrança em relação a ele. Você tinha que ser assim, você tinha que ser assado. Você me prejudicou, que realmente aconteceu. Mas entender ele no contexto dele, sabe? No todo. Você consegue olhar o todo. E não só ele, mas assim, tudo que vem dele, sabe? Os antepassados, como que foi a vida para ele, como que foi passada a visão de mundo para ele. Então, é muito incrível, é maravilhoso. E eu não vou dizer que eu perdoo o meu pai. Por quê? Eu acho que filho não tem que perdoar pai. O pai faz, eu aprendi isso na constelação, o pai faz o que ele pode e o filho pega aquilo de melhor e usa da melhor forma, faz o melhor que ele puder. Então, eu não vou dizer que eu perdoei o meu pai, mas hoje não existe mais essa mágoa que eu tinha dele, essa cobrança, às vezes eu me pegava tendo pensamento assim, eu queria ter outro pai, tem tantas pessoas que têm pais saudáveis e o meu fez várias coisas que eu não considero certas e eu vejo que ele não tem consciência disso, então não adianta você cobrar uma pessoa, a mesma coisa você cobrar uma criança que ela fez algo errado, se ela não sabe como é que é o certo, como é que é o errado, ela não tem consciência daquilo. Então, era isso que eu estava fazendo, sabe? Cobrando uma coisa que ele não podia compreender. Então, graças a essa consagração, eu tive esse despertar mesmo. E parece que saiu um peso gigantesco, assim, do meu peito mesmo, das minhas costas também. Foi, assim, uma limpeza muito grande. Isso que eu senti da ayahuasca. Ela vem, te mostra a situação e ela limpa aquilo, sabe? Ela cura aquilo. Mas você tem que fazer a sua parte também. Tá? Então, o que eu senti da força era isso, era como se fosse uma pessoa, um ser que chega e fala assim, vamos olhar tal questão na sua vida, mas assim, com todo amor, empatia do mundo, é surreal o amor, e assim, você se sente acolhido, você sente vontade mesmo de olhar e ressignificar aquilo, né? Então, foi muito importante, foi muito legal. Aí aqui eu escrevi, ele me amou do jeito dele, sempre busquei esse amor que eu não senti dele em outras relações. Porque aí começou a ver um rapaz que eu me relaciono, que às vezes eu me sinto muito insegura, e isso eu me sinto em todas as relações que eu tive, é um padrão, que eu sinto que a pessoa não gosta de mim, que vai me abandonar a qualquer momento. Então, foi até daí que veio o diagnóstico de borderline. E aí eu comecei a ver o rosto dele do lado do meu pai, e os dois meio que se fundiam, assim, e a voz falava assim, tá vendo, você busca nas suas relações esse amor que você queria ter tido do seu pai, mas não tem como, ninguém vai substituir esse amor. E esse amor existe, só que você não conseguia sentir, mas agora você já sabe que ele ama você não precisa mais buscar esse amor em outras pessoas. E aí veio o medo que eu tenho de ser abandonada, de me entregar numa relação. Muitas vezes eu falei, eu não quero casar, eu não quero ter nada sério com alguém, porque hoje eu vejo que é porque o medo de amar e depois ser abandonada é tão grande que eu preferia não viver com amor, sabe? Eu vivia de forma superficial e fugia de todas as maneiras. Então hoje eu vejo que eu posso me relacionar com uma pessoa e posso ser feliz com ela, posso viver o que tiver que viver. E se um dia não der mais certo, cada um vai pro seu lado. Isso não é abandono, isso é escolha. Às vezes uma relação dá certo, às vezes por um momento dá certo, depois não dá mais e a gente muda, né? A gente vai mudando durante a relação. A gente não tem que ser preso a ninguém, sabe? A relação não pode existir só se for para sempre. Ela precisa ser boa para ambas as partes, sabe? Precisa ser te ajudar a evoluir. Então hoje é isso que eu busco, uma relação. Uma pessoa que me ajude a evoluir e vice-versa. E depois disso, depois que eu ressignifiquei essa coisa do meu pai e tal, me mostrou sobre a relação, eu consegui me ver com esse rapaz, ele cuidando de mim, eu cuidando dele, com muito amor. E aí a voz falava assim, tá vendo? Se você se permitir
amar e ser amada, tirar esses medos do seu coração, vai acontecer isso. Mas se você vive cobrando, na carência, como você fazia com seu pai, não vai dar certo. A pessoa se afasta. Então, por isso que você se sente abandonada. E aí foi muito bonito também. Gostei muito dessa miração que eles falam, né? E aí, depois disso, se eu não me engano, porque depois de 1 hora, parece, ele oferece a segunda dose. Só que pra mim seria a terceira. E aí eu decidi consagrar a terceira dose. Porque já tava passando um pouco, ainda tava meio sutil. E aí, como eu falei pra vocês, eu sou uma pessoa exagerada. Então eu fui e tomei a terceira. Mas já era uma quantidade menor. E aí, quando eu tomei a terceira, já foi mais rápido. Porque ela, acho que demora meia hora pra fazer efeito no seu corpo. Mas a terceira vez já foi quase instantâneo. Eu tomei e eu senti, assim, passando por todos os órgãos do meu corpo, aquela força ali da ayahuasca. E eu tinha muito medo de ter diarreia, de vomitar e tal. Eu sei que faz parte da limpeza, mas eu não queria ter essa sensação, sabe? Só que tinha vezes que eu tinha ânsia de vômito, mas não saía nada, sabe? Então, eu acho que é uma limpeza, assim, de coisas... como é que eu posso explicar? Até de larvas astrais, de miasma, sabe? De coisas espirituais mesmo, não coisas físicas ali do vômito em si. Então, eu tomei consagrei essa terceira dose.